Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está trabalhando tematicamente dentro do livro do profeta Ezequiel. Nós temos como pano de fundo a escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas. E nesta semana a nossa temática ela é muito interessante. A nossa temática, dentro da temática geral do trimestre, ela vai falar da visão do templo e do milênio. Então nós estamos estudando Ezequiel, temas dentro de Ezequiel, e o tema desta semana é a visão do templo e do milênio. O tema geral do trimestre é a justiça divina. Então no final do trimestre vai culminar na justiça divina. E o subtema fala da preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então é com base em Ezequiel que nós vamos nos preparar. Também, Ezequiel também. Este é o nosso primeiro vídeo da semana. Se Deus nos der oportunidade, nós teremos mais 5 vídeos para frente. Então quero te convidar para assistir todos. Você, quando assiste os vídeos, todos eles de uma só vez, veja aí que estão na mesma capa, o irmão Daniel tem colocado na mesma capa, você cresce, tá bom? Aproveito para te convidar, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente. Nós estamos aprendendo o assunto que leva para o céu. Isso é muito bom. A nossa leitura hoje, lição de número 11, está no livro do Êxodo, capítulo 40, versículos 34 e 35. Capítulo 40 de Êxodo, versículos 34 e 35. O tema diz assim, a epígrafe de hoje: a glória de Deus se manifestou por ocasião da dedicação do tabernáculo no deserto. A glória de Deus se manifestou por ocasião da dedicação do tabernáculo no deserto. Antes de nós lermos, eu quero fazer uma explanação. Preste atenção para você compreender o que vem esta semana. No livro do profeta Ezequiel, que tem vários temas, o pastor Ezequias Soares escolheu 13 e dentre os 13 está este do templo. Do templo. Por quê? Porque o templo aparece em Ezequiel. Dos capítulos 40 a 48 de Ezequiel, nós estudamos agora semana passada o 37. Na semana anterior nós estudamos o 38 e o 39, o comentarista inverteu, mas seria 37, 38 e 39 na sequência. Então ele vem estudando, pulou o 37, estudamos o 38 e o 39, voltou ao 37 e agora nós estamos nos preparando para o 43, se não me falha a memória. 43, exatamente. Domingo a leitura bíblica em classe na sala de aula será o 43, mas na semana nós vamos estudar do 40 ao 48, do 40 ao 48 de Ezequiel. Encerra o livro de Ezequiel ali. E o que será estudado nesse período? Será estudado justamente o milênio. Tudo que ocorrerá durante o milênio está do 40 ao 48, certo? E nós falamos a semana passada da restauração nacional e restauração espiritual de Israel. Pois bem, dentro da restauração espiritual de Israel, porque a nacional já aconteceu em 1948, 17 de maio de 1948, nós estudaremos então o templo. Por quê? Porque neste templo Israel vai adorar a Deus. E antes de falarmos desse templo, é necessário fazer uma sequência. Primeiro você tem o tabernáculo, que é o que nós vamos ler daqui a pouco. Lá no deserto você tem um tabernáculo, local dedicado para a adoração de Deus. Depois você tem um templo que foi construído por Salomão, templo que Davi queria construir, mas o Senhor não deixou. Quem construiu foi Salomão, onde Deus manifestou sua glória e Deus fez promessa à nação de Israel. Posteriormente você tem um templo edificado por Zorobabel. Por quê? Porque o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor. Nabucodonosor destruiu o templo e quando passou o cativeiro babilônico, o povo voltou. Sob Zorobabel e Esdras, o povo reconstruiu o templo. Depois, sobre Neemias, reconstruiu os muros da cidade. Então, tabernáculo, templo de Salomão, templo de Zorobabel. Este templo de Zorobabel é o mesmo que existia nos dias de Cristo, com a diferença que ele foi alterado, ele foi aumentado. Herodes aumentou a estrutura do templo, tudo que vinha pela frente, então é o mesmo templo. Nós estamos em 1, 2, 3 templos. 3 templos, né? Aí este templo foi destruído no ano 70. No ano 70 da nossa era, na diáspora de 70, o templo foi destruído.
E a Bíblia fala claramente, dando os detalhes do templo do milênio. Então, se você observar assim, 1, 2, 3, que aqui é um só, 4. A Bíblia dá em detalhes o templo do milênio. Mas haverá também um outro templo na grande tribulação, que Jesus falou do local onde haverá a assolação desoladora, que é onde o anticristo vai querer ser adorado. Então tem este templo também. É o templo que provavelmente os judeus já têm ele pronto agora. Caso a igreja seja arrebatada e comece a grande tribulação, eles vão fazer um tratado de paz, o anticristo é quem vai intermediar esse tratado de paz, e eles vão construir esse templo. Mas não é o templo que nós estudaremos nesta semana. O templo que nós estudaremos nesta semana é o templo da visão de Ezequiel lá no milênio. É o templo milenar, o templo milenar. É este que nós vamos estudar, certo? Então não é o tabernáculo, não é o de Salomão, não é o de Zorobabel, não é a reconstrução feita por Herodes, não é o que vai ser criado na grande tribulação, é o templo milenar, onde Deus diz: aqui eu me assentarei, aqui estarão os meus pés, pois o Senhor Jesus Cristo estará lá pessoalmente governando. É neste templo, é sobre este templo que nós vamos estudar. Então hoje, especificamente, nós vamos começar com o tabernáculo, vamos falar do tabernáculo e você acompanha aí para que tenha uma compreensão melhor do assunto, tranquilo? Nossa leitura hoje está no livro do Êxodo, capítulo 40, versículos 34 e 35. Nós faremos leitura na tradução Revista Almeida Corrigida. Estamos neste momento com a Bíblia de Estudo Defesa da Fé da CPAD. Acompanhe conosco a leitura dos versículos 34 e 35. Diz assim: então, Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação. O tabernáculo era chamado de tenda da congregação. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aqui é a Shekinah. O mesmo acontece no templo de Salomão. Nós vamos ler sobre o templo de Salomão amanhã. Amanhã nós falaremos sobre o templo do rei Salomão, com base no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 1 e 2. Continuando, versículo 35, lendo novamente. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. O mesmo aconteceu na dedicação do templo de Salomão. Então você vai estudar conosco pelo menos 6 referências a templo. Repetindo, você vai o tabernáculo, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, a reconstrução, o aumento, a ampliação feita por Herodes, o templo da grande tribulação, que a Bíblia não dá detalhes dele, mas ele existe, Jesus falou sobre ele, e o templo do milênio. Fique conosco e amanhã nós passaremos maiores detalhes sobre este templo do milênio, inclusive trazendo a planta dele, que a Bíblia dá os detalhes e existe a planta dele. Legal? Fiquem todos na paz do Senhor e amanhã terá mais.